Bom dia, amigos da TV Santa Maria, este é o Nerd Renegado, eu sou o Rodrigo, esses são meus amigos Marcel e Regis. E o tema de hoje, pessoal, como vocês podem ver, é He-Man. A gente vai falar da série animada. Né, séries animadas. Dando enfoque mais para a primeira, né? Que é melhor. Que é melhor. A gente vai falar um pouco da linha de bonecos, a gente tem alguns aqui dos castelos e tal. Vamos falar da adaptação que teve para o cinema nos anos 90, maravilhosa. Excelente. Né? Excelente. E antes de a gente entrar no tema, vamos falar um pouquinho do que aconteceu nessa semana aí. Vocês têm alguma coisa para falar do programa anterior, alguma coisa? Não do programa anterior. Alguma errata? Não. Algum comentário? Não assisti, não vi nada de errado, tava ótimo o programa anterior. Não, mas tem a notícia do Batmóvel. Tem a notícia, saiu imagens do novo Batmóvel, que é um opalão 6 caneco, né? Não, mas bem legal, bem interessante, bem verossímil, né? Batman vs Velozes e Furiosos, o pessoal já estava fazendo meme com isso. Bem interessante. Mas é baseado num dos primeiros Batmóveis que apareceram, né, nos quadrinhos e... Cara, eu achei interessante, assim, porque cada vez que lançam um filme novo do Batman, aparece uma versão nova de tudo, né? A gente fica com meio receio, assim, mas é a história que dá o tom e o negócio é esperar. Mas eu acho que é uma coisa mais já, assim, esperada, porque se tu pegar os filmes do Batman, esses últimos da DC que fizeram um sucesso absoluto, tipo, da trilogia do Christopher Nolan, é um Batman mais realista, né? O Tumblr... Não, tô dizendo, o filme em si, ele é mais realista. Tu pega o Coringa, que é um filme também do universo do Batman, que fez muito sucesso, é muito realista. Então, acho que meio normal os filmes do Batman já puxarem para esse lado mais do realismo, tirar um pouco daquela coisa do quadrinho, aquela coisa mais... Aquela coisa mais Tim Burton, assim. Exatamente. Eu digo, mas até o uniforme dele, o símbolo do morcego é algo mais nostálgico, né? Que remete a uma... Mas não tem elipse, né? Mas é um dos primeiros símbolos do Batman, que não tinha orelha, não tinha a cabecinha do morcego. A cabecinha do morcego. Era só as asas. E esse Batmóvel também é mais ou menos daquela época ali. Será que vai ter os apetrechos que tinha tipo, tu aperta o botão e sai obrigado a ter, isso é obrigado a ter, né, Rodrigo? Isso é obrigado a ter. Cara, eles têm que ter um cuidado, tipo, se o filme se passa nos dias de hoje, creio eu, né? Não, diz que não se sabe ainda, eles não liberaram, pode ser anos 80. Se eles fizeram um filme dos anos 70, 80, assim, até justifica algumas coisas. Por causa que esses dias o Andy Serkis é o diretor, né? E ele deixou escapar que não é um filme atual. O Batman? É. O Andy Serkis... Não, o Andy Serkis é o Alfred. Não, mas ele é o diretor também. Não. Ele é diretor do que ele é diretor? Ele tá dirigindo o Venom 2. Isso aí, me emocionei. E bota misturando. Ele é o Alfred no filme do Batman. Ele é o Alfred no filme do Batman, Quem dirigiu esse filme do Batman é o cara que dirigiu o Planeta dos Macacos. O Matt Reeves. Então. Mesmo cara entendeu? Mesmo ator. Não, mas diz que não é no tempo atual. Tá, seguindo. A grande possibilidade é ser nos anos 80 ou 90. Isso ia ser legal. Que bom. Será que vai ter um crossover, então, com o Batman do Michael Keaton? Provavelmente. Muito provavelmente. Mas, enfim, seguindo, tem mais alguma notícia? Tem que foi confirmado o Shazam 2, né? Mesmo ator? Mesmo ator, e a princípio tem rumores da participação do Henry Cavill como Superman nesse filme. Mas por enquanto só isso, nada demais. Mas vai aparecer nem que seja só do pescoço. Não, dessa vez inteiro. Dessa vez inteiro. Pescoço pra baixo nem era o Henry Cavill. Dessa vez inteiro, mas daí vamos ver como é que vai ser, porque vai ser depois que saiu o Adão Negro, né? Vamos ver se o Adão Negro vai ser incorporado na história. Tem o filme do Adão Negro também, né? Com quem é que faz o Johnny? The Rock, né? Dwayne Johnson. Exatamente, né? Vamos lá então, vamos pro tema do programa dessa semana, que é He-Man. E, bom, nostalgia, né? O tema é nostalgia. Nostalgia anos 80 e 90, né? Porque o filme, a gente tem que falar do filme. Do excelente filme. Bom, He-Man e os Mestres do Universo, né? Como é chamado aqui no Brasil, né? É uma série de televisão animada produzida pela Filmation, baseada nas linhas de brinquedo da Mattel, né? De mesmo nome, né? He-Man. Ela foi ao ar lá fora de 26 de setembro de 83 a 8 de dezembro de 85, possui 2 temporadas e o total de 120 episódios. Aqui no Brasil foi apresentado nos programas Balão Mágico, Show da Xuxa, TV Colosso, Angel Mix, entre outros. Se procurar, tá dando até hoje em algum lugar. A TV a cabo deve ter um... Em algum lugar tem. No YouTube tem. E a história, né, pessoal, para quem não teve infância, né, vamos ser honesto assim, né, ela ocorre num planeta, né, chamado Eternia, onde tem um príncipe, que é o Adam. Ele é um jovem filho dos governantes de Eternia, que é o rei Randor e a rainha Marlena, e ele é
quando ele recebe a espada lá do Castelo de Grayskull, ele levanta a espada e consegue os poderes e se torna um He-Man. Né? Muda de forma, de cabelo. Deforma, ele não muda. Não, Deforma, ele fica bronzeado. Ele muda de bronzeado. Fica bronzeadão, assim. Não, mas na forma eles tiram, na hora de fazer o boneco, eles têm que tirar a roupa e colocar só a jaquetinha, né? Sabe quem é que ganhou dinheiro mesmo com essa animação? Quem? A academia, todas as academias de Eternia. Porque todo mundo é bombado pra caramba lá. Os caras se alimentam bem, né? Ei, tá louco, é só frango e ovo. E seguindo, bom, mas como a gente estava comentando, né, ele foi baseado numa linha de boneco, né? Que, na verdade, assim, pela primeira vez na história, a linha de boneco veio antes da animação. Essa animação ela foi construída, foi assim, a história original foi a seguinte. O pessoal construiu, o pessoal da Mattel, eles tinham tomado um baque muito grande, porque foi oferecido para a Mattel os direitos do Star Wars e a Mattel não quis, achou que não era o chão deles, achou que na verdade que o Star Wars não ia dar lucro. E pegou e ficou frio, continuou com a Barbie e o Big Joe, que era um boneco tamanho Falcon que eles trabalhavam, que tinha uma venda muito boa. Estilo Turboman. Estilo Max Steel. Estilo Max Steel. E ele tinha uma venda muito Turboman. Ei, pra quem não sabe, é do filme do Schwarzenegger de Natal. Estilo Turboman. E ele tinha uma venda boa, a Barbie até hoje, é o boneco que mais vende no mundo é a Barbie, e eles acharam que não tinha necessidade nenhuma de meter com o Star Wars, só que Star Wars foi um estouro de venda e patrolou o mundo de colecionáveis e brinquedos, né? Não tinha o que fazer. Então eles começaram a criar essa linha de brinquedos. E eles começaram a fazer uma pesquisa de o que as crianças queriam, crianças de 5 anos. O que era a média do público consumidor, para te ver como nós estamos bem, nós consumimos isso até hoje. E é feito para crianças de 5 anos. E as crianças de 5 anos, o que eles queriam? Eles queriam não ter a obrigação de que o pai mandar, a professora mandar, eles queriam eles ter o poder. E daí que surgiu Eu Tenho a Força. Antes de surgir o conceito dos bonecos, surgiu o lema Eu Tenho a Força. O cara, o que pode representar Eu Tenho a Força? Daí um cara gostava muito dessas revistas de fisiculturista, e ele pegou um boneco qualquer e criou o primeiro modelo do He-Man. Que eram 3 modelos, era um astronauta, um tanque de guerra e um cara muito parecido com o Boba Fett, era um cara espacial, que era temas variados, e eles falaram que tema a gente vai abordar, entendeu? Eles não tinham um tema fixo para abordar. Bom, daí chegaram à conclusão do esqueleto e pá, fizeram uma primeira rave com 8 bonecos, que era o He-Man, a Tila, o Mentor, o Zodak, o Aquático, o Homem-Fera, a Maligna e o Esqueleto. E eles foram apresentar para a Toy Hearst. Não, na verdade não é a Toy Hearst, é uma outra empresa, um pouco menor. Eles apresentaram e a empresa falou assim, tá, mas como é que nós vamos vender isso? É muito bom o conceito de vocês, é extraordinário, só que como é que a gente vai apresentar para as crianças? De um deles, eles não tinham ideia, eles só tinham feito os bonecos. De um deles na hora falou assim, vai ter um mini gibi, porque nas versões originais essas figuras elas acompanham um mini gibi, né? Daí nesse mini gibi vai contar a história de cada um, eles tiveram que ir lá para pegar o desenho, se inspiraram muito no desenho do Frank Frazetta, do Conan. Do Conan, e pegaram e criaram essa história. E chegaram na Toy Hearst e apresentaram o projeto. E os caras falaram, que legal, muito interessante. Para quem é mesmo o público, os caras, crianças de 5 anos, e falaram, então vocês estão querendo me convencer que crianças de 5 anos já sabem ler. E eles falaram, mas nós não comentamos para vocês que vai ter uma animação, dois episódios de uma animação muito bem. E os caras não falaram, então beleza, fecharam o contrato com a Toy Hearst. Daí eles foram atrás da Filmation e falaram para a Filmation para fazer esses 2 especiais. E a Filmation gostou da ideia deles e ofereceu pelo preço dos 2 especiais uma temporada inteira. E foi daí que foi criado conceitos como Príncipe Adam, Gorpo, alívios cômicos. Foi criado todo um novo background desses personagens, que a Filmation criou um novo background desses personagens para poder apresentar na animação, né? Para tentar expandir um pouco. O conceito deles em si era algo mais sombrio. O cara disse, muita gente foi inspirado no Conan, não é essa a questão, entendeu? Não é inspirado no Conan. Teoricamente não. Só que é naquela pegada do Conan, a primeira criação deles, assim, algo mais sombrio, mais carrancudo. E quando a Filmation assumiu e fez esse público para crianças de 5 anos, foi um sucesso absoluto. Eles meteram o personagem um de cada cor ali, tu vê a seleção de vilões ali, cada um tem umas cores diferentes, então ele é bem coloridão, bem mais chamativo, incluindo o Príncipe Adam, né, que é aquele indivíduo bonzinho e tal. Não, mas ele tem o universo do He-Man, ele mistura essa questão da fantasia, tecnologia, tem um pouco de Star Wars, né? É meio retrô, né? Não, é que na verdade o universo do He-Man é o que quiserem. Tem tudo. Não, mas é verdade, eu tô falando assim, ó. Não, eu digo, eles não têm um padrão, eles têm ninja, eles têm robô,
Eles têm monstro, eles têm cara das cavernas, eles têm o que quiser. Dragão, o que quiser, eles coisas ultra tecnológicas, o que quiser eles usam. Não, mas é surpreendente como o vilão, que é uma caveira, né? Tipo, ninguém fez objeção nenhuma a isso. Não, né? mas o vilão é uma caveira que fica falando. Mas é que essa é a questão. A Filmation, quando assumiu o desenho, ela fez o esqueleto, se tu analisar o esqueleto é um alívio cômico. O esqueleto é o principal. Eles falaram ali nessa reportagem, o principal personagem, o que tem o maior carisma entre os fãs é o esqueleto. Tá falando desse documentário que tem na documentário Netflix. Tem Netflix. Qual que é o Brinquedos que marcaram nossa infância. Tem um episódio que é só do He-Man. Só do He-Man. Vale a pena assistir então. Vale a pena assistir o documentário inteiro. Mas seguindo, né? Bom, tu falou da questão do. A gente tá falando aqui que o He-Man é um desenho baseado numa linha de bonecos, depois teve outros, né? Thundercats e tal, que vieram depois, né? Não, mas é que assim, ó, é que essa aí eu não tenho exatamente. O He-Man, ele foi feito os bonecos primeiro. Mas e depois foi criado. O G.I. Joe também não foi assim? O Comandos em Ação? Eu acho que foi, Acho que foi, né? Tem vários que depois seguiram, né? Eles meio que tentaram seguir essa linha do Mestre do Universo. Eles criaram... a gente tem uma série de personagens aqui, a gente quer vender os bonecos que foi feito na escala menor. Enfim, é outra história de G.I. Joe. Mas eles fizeram a animação também com o objetivo de vender os bonecos. O próprio Transformers também foi muito nessa pegada também, né? Só que não foi? Transformers não. Não, Transformers é antes do... mas não. Agora tem razão, me lembrei. O Transformers era uma empresa japonesa que fabricava até hoje os carrinhos. Tá, mas eles fizeram quadrinhos, não? Sim, só que daí uma empresa americana, acho que é a Hasbro, comprou o direito de explorar esses bonecos e começou a comercializar nos Estados Unidos. Só que para ter público e tal, eles criaram a história em quadrinho e o desenho para meio que, assim como o He-Man e G.I. Joe, vender os bonecos com essa série, com a história em quadrinho por trás, né? Mas o que eu queria comentar é que como o He-Man foi meio que o precursor, né, de ter um desenho para vender o boneco, isso foi meio polêmico na época, né? Na verdade, por lei, era proibido durante os desenhos do He-Man passar propaganda dos produto do boneco, que é crime, né? Isso na Inglaterra, não nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Também? Nos Estados Unidos também. Olha só. Era proibido durante o horário. No caso, poderia passar em qualquer horário de programação, menos nos intervalos dos programas do He-Man. Mas no final não funcionou, né? Mostra aí os dois desenhos conceitual do He-Man, da Tilly e do esqueleto. Esse daqui? É. Qual que é esse aqui? É o esqueleto, o He-Man. Esse aqui é o primeiro esqueleto, né? Que seria o primeiro modelo do esqueleto. Demo Man, o nome. Depois tem o Vicor, né? É. Que seria, ele é bem Conan, na igual verdade, Conan, né? Depois a gente vai falar mais adiante do filme, mas foi nessa primeira versão mais bárbara do He-Man que foi produzido o filme, porque de certa maneira era mais barato. Esse aqui é a Tila, né? Isso. Mentor. Filha do Mentor, será? Não. Não? Com certeza não. Mas é aí que tu estava falando, Marcel, da linha de bonecos, porque o filme do He-Man é mais sombrio, né? Não, o filme ele é bem mais sombrio, mas ele foi mais inspirado nessa primeira versão do He-Man mais bárbara, né? Porque seria mais barato de fazer do que aquele He-Man mais high-tech da animação, né? Enfim, eu não sei se a gente vai chegar no filme agora. Não sei se vocês querem comentar os personagens e tal específico. Na verdade, eu só quero falar como é que essa linha morreu. Essa primeira linha, ela primeira começou geração. Ela tinha um plano de lucro de 15 milhões e lucrou 30 e poucos milhões no primeiro ano. Eu sei que em poucos anos ela chegou no auge dela, que foi 400 milhões. E quando ela chegou em 400 milhões, ela ultrapassou a venda da Barbie. Daí a parte de direção, é tudo Mattel, né? Isso a gente não comentou, é tudo produção da Mattel. A parte da produção da Barbie da Mattel se sentiu ameaçada e criou a She-Ra, entendeu? E quando a She-Ra foi criada, e isso é um boato, não é nada cravado, mas é bem na época. Quando a She-Ra foi criada, as irmãs dessas crianças que consumiam o He-Man também tinham a She-Ra e também gritavam, eu tenho a força, que era o mesmo ditado, né? Que é a da She-Ra e do He-Man. E daí as crianças, os garotos que colecionavam, pararam de colecionar por causa que tinham que brincar com a irmã, entendeu? É fato, entendeu? Não é um fato. Eles pararam de colecionar. E nesse ano que a She-Ra foi lançada, eles caíram de 400 milhões para 7 milhões. E deu fim à linha clássica. Essa primeira versão do He-Man foi encerrada aí. As irmãs, então, têm a culpa. Porque, na verdade, nessa primeira linha, as irmãs também colecionavam. 20% de todo boneco vendido era para a menina.
Elas colecionavam junto. Pois é que só isso que só que a She-Ra é uma boneca, a She-Ra tem cabelo de Barbie, tem coisa, e daí os garotos daquela época não queriam colecionar. Pois é, isso é engraçado, né? Porque hoje em dia tem muito cara que coleciona a linha inteira da She-Ra. Tipo, não tem vergonha nenhuma de ir lá procurar a She-Ra e comprar e ter a She-Ra na coleção. Antigamente era menino brinca com Tem a She-Ra e o cavalo, os né? Qual é o nome do bonequinhos. cavalo dela? Todas as personagens da She-Ra, cada uma tem um cavalo. Mas qual é o nome do cavalo? Ventania. Ventania, e tá ligado. Tanto foi feito pra ele aquela música, Vento Ventania. Tá Isso. certo, E daí morreu essa primeira linha. Mas que foi o maior sucesso de todos. Mas que a gente vai falar ela. o desenho durou 2 anos, né? Pelo que eu tô vendo aqui, né? 2 anos Claro, aqui no Brasil reprisou por... Lá também. Até anos 90. Até gastar o VHS. Mas seguindo, vocês querem citar algum personagem específico, alguma coisa assim? Cara, eu não vejo necessidade de citar os personagens. O abelhão? O abelhão? Quer saber o abelhão? É que o abelhão eu acho muito tosco. Não, é que assim, na verdade, a história dos personagens nessa primeira versão é uma história rasa. Todos eles têm história rasa, entendeu? Tem o Aquático, é o Mestre dos Mares, o Homem-Fera, que comanda as feras, o Mandíbula, e assim vai. É algo bem genérico a primeira Cara, deve versão. ser muito legal criar personagem. Isso pra um cara que cria personagens, design de personagens, assim, era muito legal, porque tu via, eles tinham um design bem diferente um do outro, cada um com uma cor meio característica. Cara, e assim, não tinha uma explicação única assim pra dizer, esse personagem tem a função disso ou daquilo. Eles iam criando pra vender. Não, eu digo, eles eram bem diferentes, mas a base de corpo de todos era a mesma. Sim. Eles tinham só uma base de corpo. Tudo bombado. Quem é que licenciava aqui no Brasil? Produzia, não era Mattel aqui era no Brasil? Estrela? Né? Ou a Glaslit? Cara, eu acho que era Estrela. Estrela, né? Eu acho que é Estrela. Acho. Não, o Rambo era da O Rambo era Glaslit. Glaslit. Tá certo. Porque aqui no Brasil eles compravam um molde e faziam aqui, né? Fazia aqui. Tá certo. Mas Tanto que não é o caso dessa linha da Estrela, do He-Man, mas tem bonecos que são exclusivos do Brasil, né? Que não tem em lugar nenhum do mundo, dependendo da coleção. O cara juntava uma perna de um, tem braço de outro. Tem um boneco dos Comandos em Ação, que é um dos mais raros do mundo, que só existe no Brasil. Que é o aquele Cobra de Aço. Com a jaqueta. Não, esse é o Boba Fett, né? Que tem a... Não, esse aí é... O Cobra de Aço era o Snake Eyes Snake Eyes com uma pintura diferente, com uns pedaços soldado cobra. Que viagem. Os caras juntavam, faziam um Frankenstein de boneco e isso aí vale milhões. E tu nunca via isso na animação e não sabia de onde é que vinha o personagem, mas tu queria ter. Vocês querem falar um pouco dos desenhos que vieram depois daí do He-Man? Como é que antes do desenho tem o filme? Não, acho que vamos deixar o filme pra depois, não, deixar o filme pra depois, então daí depois... O filme é o mais legal. Depois dessa primeira leva, entra nas Novas Aventuras do He-Man. Que é de 1890, né? Esse aqui. Que é de 1990, né? Série. Tu chegou a ver a série, eu não vi toda essa. A série, sim, mas só que a série é um fracasso, né? Um fracasso absoluto. Eles pegaram o universo do He-Man e pegaram, acredito eu que seja uma influência de Guerra nas Estrelas, alguma coisa, e levaram só o He-Man e o Esqueleto para o espaço e criaram uma nova ordem inteira de personagens para o Esqueleto e para o He-Man. Amigos e adversários, até que não é tão desinteressante, mas não era o foco naquele momento, foi um fracasso. Eles não vieram para a Terra? Não. Podiam ter vindo, né? A mãe do He-Man. A mãe do He-Man é terráquea. Pra quem não sabe, quem não acompanhou, assistia episódios na época pulso, assim. Porque tem uma ordem cronológica os episódios, né? Mas não é uma cronologia fechada, mas a mãe do He-Man, ela é uma astronauta, né, da Terra que caiu em Eterna. Ela é a Capitã Marlena. E se casou com o Rei Randor lá e daí teve o Príncipe Adam e... Teve 2 filhos. Quais são? O Adam e a Dora. Tá certo, que é a She-Ra, São gêmeos, né? Na verdade, antes de ter as Novas Aventuras do He-Man, teve o desenho da She-Ra, né? Sim, seria o primeiro spin-off ali, O primeiro né? spin-off do He-Man é o desenho a She-Ra. Também é bem... Não sei quantas temporadas tem, mas é um desenho bem longo da She-Ra. Uma pergunta, tu que é um entusiasta do He-Man, estudioso. É um estudioso. Quando o He-Man foi criado, o Hordak ele já existia? Não, o Hordak é criado na She-Ra. Isso porque o Esqueleto era um subordinado, Sim, né? só que quando a She-Ra é levada para um planeta que é Etéria, se eu não me engano, onde tem a Horda do Mal, e a Horda do Mal domina diversos planetas. E o planeta que ela vive é dominado pela Horda do Mal. Na verdade, o Hordak não é chefe. O Hordak é subordinado de um... Tem um outro cara maior ainda. De um cara maior que ele, que no desenho é só uma mão. De tão grande que o cara aparece só a mão do cara conversando com o Hordak. Show. Que bom, né? Bom, mas seguindo, né? Mas o desenho em si da She-Ra foi um sucesso, né? Não, sim. Foi um sucesso, é que nem o do He-Man, daqui no Brasil. Na época, acho que todo mundo assistia, não tinha muito... Todo mundo gostava, não admitia, mas gostava.
Também é o que tinha, né? Não tinha muita opção, né? Aquela época tinha mais opção que hoje, cara. Será? Não tem mais programa infantil. Não, sim. Esse negócio de proibir propaganda de brinquedo e tal. Cigarro? Não, cigarro não. Não podia estar muito bem passando um Thundercats e dar uma propaganda uma boa. Isso meio que acabou com o programa infantil no Brasil, porque antigamente as manhãs eram disputadas por programas infantis. Daí começou. Tanto que eu me lembro de uma discussão que teve com a filha do Maurício de Souza. Sabe, que ela não poderia nem mais anunciar produto tipo shampoo da Mônica, porque a criança ia querer e isso cria toda aquela situação constrangedora da mãe ter que comprar por causa da criança, sabe? Enfim, foi uma discussão que meio que fez com que... Cara, me lembro quando eu era pequeno, eu tava vendo o programa do Bozo e o Bozo comia uns picolé da Nestlé no meio do programa. Sim. E eu quase morria de vontade de comer aqueles picolé. Eu acho que foi certa essa lei. Acho que foi certa essa lei. O que é um picolé aí, Regis? Um picolézinho, né? No pila, forte nem do sei onde é que verão. tá um picolé aí. Aquele pirulitinho que tu molhava no açúcar. Aquele Aquela tem um clássico, né? Que o Bozo fala, o Bozo se amarra num pozinho. Mas seguindo, bom, tu viu a animação de 1990, não é grande coisa, né? Pelo que tu... Essa é a mais fraca de todas essas. E a de 2002, que é um reboot aí. A de 2002 é o seguinte, assim, a de 2002 é a animação mais injustiçada de todos os tempos da televisão. Tem o mesmo nome da original lá, né? Tem o mesmo nome porque foi o mesmo cara que criou o antigo dos anos 80, né? Que ele estava envolvido na produção. Ela é uma animação excelente. Ela pega cada personagem e dá uma história, dá uma cronologia decente. A segunda temporada eles incorporam o Homem-Cobra, os Homens-Cobra, que tem na linha de brinquedo clássica, tem os bonecos e nunca apareceram na animação. E eles começam a dar toda uma história, contar a história do Adam e a história do corpo, o He-Man, o mentor, o cara, até a tradução do nome do mentor é mestre das armas, o nome dele, na verdade, ele não é mentor, entendeu? Tudo aquilo ali o cara vai explicando, ele vai contando as histórias, vai dando enfoque em cada personagem, muito bem dado, só que não era o que o público queria. O que o público queria? O público queria uma história rasa, com personagens bombados. É que, na verdade, isso aí foi um negócio que depois, mais pra frente, quando chegar nessa linha de brinquedos aqui, eu vou explicar o que aconteceu. O público não é o público de hoje, o público dos anos 2000 não quer He-Man, entendeu, cara? Quem quer He-Man é o público que naquela época ali teria 30 anos, entendeu? Eles, 30 não, anos 2000, tinha 20 e poucos anos, 20 anos. Eles não querem He-Man, entendeu? Eles querem o negócio da época. Essa linha de bonecos aqui, ó, o nome delas é Mutok Classic. Ela é uma linha de Adult Collection. Ela fez um sucesso estrondoso, ela deve ter mais de 200 personagens, essa coleção. E ela fez sucesso porque ela é vendida para adultos, entendeu? Que é quem viveu aquele momento, quem tem a nostalgia daquele momento e quer viver de novo. O He-Man não adianta o cara querer relançar os Thundercats, que não vai fazer sucesso. Não, Thundercats não, He-Man. Não, tô dando um exemplo. Esses desenhos clássicos, quem vai consumir action figure e tal, é o público antigo que curtiu. É o público que curtiu que vai ter a nostalgia. Eu tava... o Sonic passou por esse dilema, né? Tipo, quem é que vai no cinema ver o Sonic? A galera que jogava antigamente e sente uma certa nostalgia com o personagem. Então, a única forma de adaptar o Sonic hoje no cinema era fazendo meio que um filme infantil, com uma historinha fraquinha, que a galera mais adulta dificilmente vai engolir, sabe? Então, é um problema. Star Wars passou por esse problema, assim. Vou dar só, terminando o exemplo dessas figuras de ação. Dos anos 2000, tudo é lançado por causa da figura de ação, essas animações. Eles lançaram 4 Rave, cara, e essas 4 Rave foram vendidas em loja, assim, ó. Chegou um ponto que chegou a ter queima de estoque das Raves, que ninguém queria, ninguém comprava, era só velho que comprava. E essa aqui, ó, que daí o que acontece? Essa Rave dos anos 2000, cada boneco tinha uma... O cara vendia no lado das fraldas geriátricas. Do lado tava ali, do lado da cerveja tinha um boneco do He-Man. O cara tinha para vender ali, e cada boneco tinha escultura própria do corpo. Cada boneco tinha uma escultura de um corpo. Ou seja, era muito mais caro para fazer. Agora, essa linha aqui, ó, tem mais de 200 figuras, é tudo com o mesmo corpo. Os braços, tudo igual. Tudo, braço, perna, tudo igual. Tudo bombado, tudo igual. só muda a cor. Só muda a cabeça e quando é feminina. E o que acontece? É um estrondo de venda. Por quê? Porque é o que o cara nostálgico quer. É porque é o estilo, né? É o estilo. O cara muitas vezes é tosco para a época, mas acaba se tornando um estilo, né? A animação. Porque o He-Man, se for pensar, hoje ele é uma animação meio cult, assim. É cult, virou cult em parte pelos memes que fizeram do He-Man com aquelas frasezinhas né, as lições que ele dava no final de cada programa. Eu até anotei algumas aqui, eu tava vendo um vídeo e anotei algumas aqui, depois eu leio.
Não, Mas- pode Não, ler. lê. Esse é o momento. Não, esse é o momento pra ler. Esse é o momento. Não, é que assim, no final de cada animação do He-Man, pra quem não conhece, ele sempre dava uma lição de moral, uma lição que a animação inteira contava, né? Então, uma delas... episódio de hoje. O episódio de hoje. As drogas, eu resumi, tá? Tem uma historinha que ele fala antes, ele contextualiza e depois ele dá a lição dele. As drogas não fazem os problemas desaparecerem, elas só causam mais problemas. Coragem significa ter princípios e segui-los também, haja o que houver. Cara, isso aqui moldou o caráter de muita gente, assim. Não fume Marlboro de fruto vermelho. Tinha uma também que ele O falava. verdadeiro amigo gosta de você pelo que você é, não pelos seus presentes. Pode pegar isso aqui. Ih, vai sumir um desse aqui hoje. Hein? As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. A maneira certa é a melhor maneira. Essa é clássica. Clássica é essa daqui, ó. Até, cara, anos 80 e o He-Man tratando de pedofilia, hein? O corpo é seu e ninguém pode tocar em você de modo que sinta que está errado. Se você for tocado deste modo, não se acanhe. Conte a alguém de sua confiança, como seus pais, seu médico, a sua professora ou algum parente mais velho. Daí aparece o corpo no final. É isso aí! Quer dizer, cara, essas liçõezinhas assim eram um diferencial da animação do He-Man. Eu não me lembro se da She-Ra. Da She-Ra eu sei que tinha um Corujito que falava... Tinha o geninho que se escondia. É o Geninho, não era o Corujito, era o Geninho que se escondia, tinha que achar ele ao longo da Mas animação. tinha lição de moral também. Tinha uma lição, E né? essa dos anos 2000 tinha lição de moral também no final. Tinha moral Cara, da isso é história. muito nostálgico e virou muito meme. Tem muito meme do esqueleto e do He-Man, né? Falando umas bobagens de hoje em dia da internet e tal. Mas voltando ao tema do He-Man cult e tal, cult também é a questão da animação, né? O fato deles reproduzirem sempre os mesmos Todos os frames desenhos, e tal. da Filmation. A Filmation é uma mega empresa de fazer desenhos super amigos, se eu não me engano, uma Sim. época. Ela tem o costume de reutilizar frame da imagem, entendeu? E o He-Man eles usaram exaustão, cara. Tem aquele do O cara só rolamento. não notava porque o cara era criança, né, cara? Aquela que ele troca a espada de mão, a do rolamento, o Aquela que ele enquadramento. vinha correndo assim, Claro, olhar pro lado e exatamente. continuava. E a transformação, que era sempre a mesma, né? Era Lógico. sempre a mesma. Isso matava tempo do desenho. Isso matava metade do desenho. Metade do desenho. Cara, mas eu não sei se não era rotoscopia, né? Porque ele correndo, ele dando aquela paradinha assim, olhando pros lados e saindo. Era bem feito, só que o problema é que repetia tanto que o Todo cara... episódio tinha aquilo. Todo episódio tinha aquilo. Mas era bem feito o desenho, eu acho. Não, pra época era muito Pô, bem pra feito. época. Mas se tu comparar com o Thundercats, que é da mesma época, o He-Man é tosco. Cara, tem um livro que lançaram agora, trazendo essa história, ele tá até em inglês, não foi traduzido. Ele mostra os esboços e a produção da animação. E, cara, era muito talento envolvido, assim. Os caras desenvolvendo anatomia, traje do personagem e tal. Os cenários, que eram todos pintados à mão. Cara, é muito um trabalho muito eficiente, assim. Né? E que durou anos e anos e anos, sendo repetido inúmeras vezes. Mas seguindo, vocês têm algum comentário a mais sobre a série ou vamos pular para o filme? Vamos pro top. 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 Vamos pro filme então, né? Bom, começando aqui, o filme é de 87, né? Produzido pela Canon Films, dirigido por Gary Goddard. E tem o ator principal, o Dolph Lundgren, né? Que faz Quem foi que produziu? Qual é o nome da... É Yoran Gold. Não, da empresa. Canon. A Canon, nesse mesmo ano, ela comprou os direitos. No mesmo ano eles são lançados Superman 4. Ah, sim. Tem uma história. Que era pra eles decolar. 87. Que era o ano deles decolar. E daí foi o ano que eles quebraram. Não, é que eles estavam com os direitos para fazer um filme do Homem-Aranha. Nossa E eles estavam Senhora. querendo juntar grana. Então o que eles fizeram? Eles botaram um orçamento um pouco menor e lançaram o Superman 4, Em Busca da Paz, e Terrível. Mestres do Universo. Terrível. E os dois não deram nada certo e eles cancelaram o filme do Superman 4, Homem-Aranha. o roteiro é muito fraco, né? Pior que a história do Christopher Reeve. Mas tu vê, né? Da história do Christopher Reeve não deu muito certo. Mas Mas pra quem não sabe, essa empresa ela era conhecida por filmes como... Rodrigo, Tosqueira? Não. Ei, Pode é, falar, mano. já que Cara, tu é o filme comentou. do Chuck Norris, é o filme do... o Braddock? O Braddock é o único filme bom que eles têm. Não é bom. Tem O os do Comando pra Van Damme. Matar? Tem os do Van Damme. quê? hein? Como é que é o nome daquele o primeiro filme do Braddock? O Braddock. Esse filme é bom. Tem Os Comando outros... Delta, não tem? É Comando Delta. Comando É Comando Delta. Delta. Texas Esse filme é Ranger bom. também. E depois os maiores astros da empresa é o Chuck Norris e o Charles Bronson. E o Dolph Lundgren. Não, o Dolph Lundgren fez só esse filme, né, cara? Tá, mas o filme, vocês querem, como a gente comentou, né? Acho que a gente sempre volta e meia a gente fala de He-Man, né?
Mas esse filme, ele teve, além de escolher o Dolph Lundgren, ele teve a questão de roteiro do filme se passar o início dele em Eternia. O início 5 minutos, mais ou menos. Né? O início ali do filme, né? E depois eles entram num portal que eles vêm para Nova York, né? A ideia do filme era se passar todo em Eternia, mas como o orçamento foi muito baixo, eles fizeram aquele iniciozinho em Eternia e depois eles vêm para a Terra, né? E isso, como eu falei antes, ele foi muito essa parte de Eternia foi muito inspirada na primeira versão do Conan. Mas como não tinha grana nem para isso, né, que era aquele ambiente meio desértico e tal, a Eternia foi a minha decepção quando eu vi esse filme no cinema, e eu vi esse filme no cinema. Foi ver Lamento por ti. A Eternia era meio que um deserto, assim, uns igluzinhos e tal, e eles vêm pra Terra e a ação toda acontece no planeta Terra. E o esqueleto vem atrás. Mas a caracterização do esqueleto e da maligna até que tá dentro do conforme pra época, né? Não é tão mas que ruim. na verdade o que pesou mesmo Foi o anão. Claro, hoje em dia o cara vê e analisa com outros olhos, mas o que pesou na época foi eles terem criado uma porrada de personagem que ninguém queria ver e não ter usado os personagens que o cara queria ver da série, entendeu? Que foi o mesmo motivo. Só voltando, esse filme foi lançado nesse ano da decadência da linha clássica. Da linha clássica. Por causa que eles falaram, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um filme, entendeu? Pra tentar e outra arrebatar. coisa que também alegam do fim da linha clássica, que eles começaram a lançar Homem-Fera, Stendor, tudo que é personagem variável, e daí quando uma criança queria começar a colecionar, não achava He-Man e esqueleto, entendeu? Eles não iam começar uma coleção por um secundário, por um Zodak, um negócio assim, entendeu? Daí eles foi uma falha na Mattel na produção, eles tinham que ter produzido mais He-Man e esqueleto, que eles achavam que teria uma longevitude maior a linha de brinquedos. Só que o problema do filme, pra mim, é que tem muito personagem ali que ninguém queria ver, e os personagens que o pessoal queria ver não estão ali. Até tem um monstrão lá, meio fera, que lembra. Não, aquele é o Homem-Fera. É o Fera, É o né? Homem-Fera. Tá, os que tem é o Homem-Fera, a Maligna, o Esqueleto. Esqueleto. O He-Man, a Tila, o Mentor e a Feiticeira. E o anão lá, Aquele anão nunca apareceu no Não, sim, mas era pra ser o corpo, né? Não fizeram o corpo por questões de efeitos especiais, né? E tal. Mas é interessante falar que a Filmation não deu pitaco nenhum no filme. Quem deu pitaco foi a Mattel, por isso que eles fizeram aquele exército de robôs do esqueleto lá, porque eles disseram, não, nosso personagem ele não vai matar ninguém, a gente não quer sangue, não quer ele matando ninguém. Qual era a faixa etária de público desse filme na época? Acho que Ih, cara, não vou lembrar. 10, 12 anos por aí. Desse na época dessa, né? Eu tinha menos de 10, eu acho, eu assisti, Era livre, entrei né? tranquilo, ninguém me proibiu. Não sei, não vou lembrar. É porque devia ser pro público infantil, né, o filme, então, por isso que não... Não, mas ele devia era uma ser- pegada, não era nada de extraordinário, mas ele era mais adulto que o desenho. Pois é. É estranho eles quererem fazer esse filme pro público antigo. Vale a pena procurar, eu ainda quero rever mais vezes. Eu já revi. Dá pra ver, é tranquilo, não é nada de tão ruim. Não, um pouco é. Falando bem a verdade, um pouco é. Não, e assim, a Canon até esperava tanto que o filme fizesse sucesso, que eles já tinham planejado uma sequência. Tem o final Tem, porque lá no final, não me lembro se pós-créditos ou depois dos créditos iniciais ali do elenco principal, aparece o esqueleto dizendo, eu voltarei. Né? Porque eles queriam fazer essa sequência no planeta Terra. O He-Man volta pra Terra e a Terra tá meio desértica, assim, porque o esqueleto fez e aconteceu aqui. Né? Sempre desértico porque é mais barato. Né? Os caras filmam num deserto lá. Só que o filme não deu certo e essa sequência não aconteceu. Eles fizeram uma adaptação desse roteiro e lançaram como aquele filme do Van Damme, o Cyborg, o Dragão do Futuro. Esse filme é sensacional. Tá louco. Esse aí dá pra assistir, né? Daí era pra ser Esse dia o Rodrigo tinha que ver um negócio, um roteiro pra nós. Tu viu, Rodrigo? O roteiro ainda não deu, tava vendo aquele filme que o Van Damme é um ciborgue. É bom, cara. Dá pra assistir. É muito bom. Aí vocês têm que entrar no clima. O filme do He-Man é sensacional, vale a pena. Quem não assistiu, assista aí. Quem não assistiu, assista, com certeza. É 1h30. Não, um pouco mais de 1h30, né? Frank Langella tá muito bom como... Eu gostei dele como esqueleto. Quem gosta de Friends também. O esqueleto é muito bom. O esqueleto é muito bom. Ele só não fez, fiquei sabendo depois, ele só não fez a luta final, aquela que ele tá com a roupa dourada lá e tal. Clovis Bornai. Quem faz aquela luta ali é o cara que é um dos vilões do filme, que aparece ao longo do filme inteiro, um careca. O nome daquele personagem é Blade. O Blade. Aquele ator ali, ele é dublê e ele faz a luta do esqueleto contra o He-Man no final do filme. Né? Porque o Frank Langella não quis se meter a fazer aquela coreografia de bater. Ele já tem uma certa idade, né?
naquela época. Enfim. Mas assim, o Frank Langella elogiou, ele gosta do filme porque ele queria homenagear o filho dele que gostava da animação, né? Já o Dolph Lundgren disse que não queria nem saber mais, se tivesse sequência... Não, o Dolph Lundgren alega que foi esse filme que destruiu a carreira dele, né? Acho que não. Não, mas é o que ele alega. Cara, o Schwarzenegger fez tanto filme ruim aí, não nessa época, né? Mas depois ali, o cara tem uma carreira boa, né? Tá, mas ele tava no início da carreira dele, ele tinha feito só o Rock. Não, ele tinha feito só o Rock. Ele tinha feito o vilão do 007. 007 na mira dos assassinos. Verdade. Antes disso? Antes do filme do He-Man? Antes do filme do He-Man. E viu quem era pra ser o He-Man? Matthew Modine. Não sei nem quem é. Ele fez aquele filme de pirata com a... Dina Davis. A Ilha da Garganta Cortada. Ele é o heróizinho do filme e tal. Ele de He-Man ia ter que malhar muito, assim. Mas diz que o Dolph Lundgren não tava também no... Diz que... Isso aí é boataria. Diz que os músculos do Dolph Lundgren eram pintados com coisa, porque ele não conseguiu ficar do tamanho que ele tinha que ficar pra interpretar o He-Man. Será? Ele diz que não. O pessoal diz que sim. Cara, só sei assim, ó, se não viu esse filme, assiste e comenta embaixo do canal, do vídeo aí do canal, porque é um filme legal, assim, eu acho mais pra veiarada, né? É pro público velho. Capaz de quem assistiu hoje, a gurizada eu assisti e achar muito trash, mas sei lá. É isso? Vocês têm mais uma coisa pra comentar? Não. Mas alguma... Cara, eu tenho um conselho pra dar. Quem não viu, procure ver. Não sei se tem no YouTube, se tem em algum lugar, se tem como baixar aí nos torrent da vida. A animação dos anos 2000 do He-Man é muito boa. Vejam, se der pra ver, vejam. Quem tiver oportunidade de ver, veja. E essa linha de boneco está à venda, Regis? Não está à venda. Nem na Mattel não tem mais pra vender. Fechou o site. Então é isso então, pessoal. Vou dar uma dica do He-Man. Uma dica do He-Man. Consulte um médico antes de fazer qualquer exercício pesado. E lembre-se, trate bem do seu corpo, isso será bom para vocês. Olha isso aí. Pessoal, eu sou o Rodrigo. Marcel. Regis. Até semana que vem. Até mais.